Mas para não dizer que a gente só fala, a gente só vamos dizer, a gente mostra só um quadro caótico, dá uma explanada rápida para a gente aí de algumas soluções simples, ou que pelo menos o nível de conscientização, o que as pessoas devem fazer nesse momento, tá? Qual é vamos dizer assim, o polo catalisador que a gente tem para começar a se movimentar. O pouco é aquele beija-flor que leva um pouquinho d'água no bico para apagar o incêndio, né? Nós somos isso. Rubem, você tem um programa mínimo que se aplica à Amazônia e que reúne os seguintes objetivos. O primeiro, o objetivo da soberania nacional. O Brasil não estará disposto a relativizar, abdicar ou partilhar a soberania da Amazônia, como, de certa forma, já está partilhando. Fizeram um programa lá para a Amazônia e, antes de apresentar para os governadores da região, apresentaram para 22 ou 23 embaixadores europeus da União Europeia lá em Brasília. Então, a primeira questão é da soberania. A segunda questão é do direito ao desenvolvimento. O que é o direito ao desenvolvimento? É o usufruto dos recursos disponíveis na Amazônia, na teoria do Euclides da Cunha, que esteve por lá e deixou vários ensaios dizendo que o que a Amazônia precisava para se desenvolver, ele falava das ferrovias, não precisava de um recurso do governo federal, porque o recurso para desenvolver a Amazônia, segundo ele, isso de 1907, os recursos para desenvolver a Amazônia estão na Amazônia. Então, a Amazônia tem direito a se desenvolver. Desenvolvimento econômico, da agricultura, da pecuária, da indústria, da ciência, da pesquisa, da educação, da saúde, todos os elementos que compõem esse conceito de desenvolvimento. O outro ponto, o terceiro ponto, é a proteção das populações indígenas. São os nossos irmãos mais negligenciados. Vivem lá porque demarcam a terra, como lá dos Yanomami, deram uma área para os Yanomami, eram 14 ou 15 mil indígenas, maior do que Santa Catarina. São 97 mil quilômetros quadrados, 9,7 milhões de hectares. Não resolveu nada. Eu ia lá, muitas vezes, a subnutrição, o abandono, não tem a condição básica de sobrevivência. Então, é preciso que o Estado apoie as populações indígenas com infraestrutura, com água tratada, com luz elétrica, com escola, com saúde e com a integração das populações indígenas à sociedade nacional, e não com a sua exclusão da sociedade nacional, como se fosse uma população à parte ou em conflito com a sociedade nacional, como quer um setor dessas organizações não governamentais estrangeiras. Então, o primeiro ponto é a soberania, o segundo ponto é o desenvolvimento, o terceiro ponto é das populações indígenas, e o quarto é o da proteção da natureza, do meio combate aos crimes ambientais, e harmonizando esses 4 objetivos. Porque não tem sentido, Rubem, você proibir, por exemplo, a única rodovia que liga Manaus ao resto do Brasil, que acho que é a 319, a Manaus-Porto Velho, ela está interditada pela ação dessas ONGs, pela ação do IBAMA, pela ação da FUNAI, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério de Populações Indígenas. Você isola, durante a pandemia, inclusive, a assistência que Rondônia poderia oferecer a Manaus por via terrestre não foi possível, porque essa rodovia estava interditada. Outra que está a caminho da interdição é a de Manaus a Boa Vista, já que Boa Vista também só se liga ao resto do Brasil por essa rodovia, acho que é um 79 ou coisa parecida, que sai de Boa Vista, vem até Manaus, e de Manaus, Boa Vista, Roraima, até hoje está isolado do Sistema Nacional de Energia, de Eletricidade, porque quando se tentou fazer uma hidrelétrica em Roraima,
houve pressão dessas ONGs, o Brasil abandonou o projeto, resolveu fazer um leão para trazer energia de Guri, lá da Venezuela. Quando, em 2017, a Venezuela disse que não tinha mais condições de fornecer energia, Roraima teve que se submeter à energia das termoelétricas. Por quê? Porque o leão de Tucuruí, que iria de Manaus até Boa Vista, também foi interrompido pelo trabalho de ONGs que pretextaram que isso traria risco para a população indígena. Ô, Rubem, você imagine que a Amazônia é uma fábrica de energia. Por que é uma fábrica de energia? Porque a bacia amazônica está circundada por dois maciços, dois planaltos. O Planalto Central, ao sul, e o Planalto das Guianas, ao norte. Todos os rios que nascem no Planalto Central e que se dirigem para a bacia do Amazonas, esses rios criam, no declive do Planalto para a planície, uma série de cachoeiras e de corredeiras. Só no Rio Madeira, entre Porto Velho e a fronteira com a Bolívia, são 19 cachoeiras. 2 estão utilizadas, que é Santo Antônio e Jirau. A Eletrobras tinha um plano para o aproveitamento parcial dessas bacias, que foi interrompido pela ação das ONGs. Todas elas foram interrompidas. Belo Monte foi construída à custa de concessões absurdas, que fazem com que, durante a estação seca, das 22 turbinas, só funcione uma pela metade, porque as ONGs e o Ministério do Meio Ambiente bloquearam o armazenamento da água para dar regularidade durante todo o período. Então, essa situação que nós temos. Ou seja, e lá no maciço das Guianas, os rios que descem na direção do Rio Branco, do Rio Negro e da bacia do Amazonas também não tem nenhum aproveitamento. Tentou-se, na época do presidente Fernando Henrique, chegou a ser licenciada uma obra no Rio Cotingo para se fazer uma hidrelétrica, e isso foi bloqueado pela ação das ONGs no estado de Roraima. O governo abdicou, abriu mão e fez o acordo com a Guiana. Uma hidrelétrica no Rio Tapajós, grande, que seria de São Luís, a presidente Dilma chegou a enviar uma medida provisória liberando a área para a construção da barragem, da represa. Essa medida provisória foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2012. E depois, por pressão da FUNAI e das ONGs, o projeto foi abandonado. Você tem ali uma chamada RENCA. O que é a RENCA? É a Reserva Nacional de Cobre e Associados. E associados porque tem cobre e tem tudo mais. Tem ouro, tungstênio, potássio. E o presidente Michel Temer, para aproveitar o potássio, não, o fosfato, de onde se extrai o fósforo, que também é um insumo fundamental para a agricultura e que o Brasil importa quase tudo, como importa o potássio, o presidente Michel Temer liberava uma área fora de terra indígena e de unidade de conservação para o aproveitamento do potássio. Mandou uma medida provisória e recuou depois de um tweet da modelo Gisele Bündchen e de um comício da Índia Guajajara no Rock in Rio. Ou seja, isso mostra a fragilidade do Estado brasileiro. Ou seja, um tweet de uma celebridade respeitável na sua atividade, mas que não entende nada de Amazônia, e de uma liderança indígena que vive mais em São Paulo e na Europa do que propriamente nas aldeias indígenas, faz o Estado brasileiro recuar. Então, meu prezado Rubem, o que se precisa na Amazônia é o aproveitamento dos recursos da Amazônia, com responsabilidade ambiental, a regularização, por exemplo, do aproveitamento dos minérios nas áreas indígenas, porque é o desejo das populações indígenas, é o desejo dos índios que vivem lá. Se você for lá em Jacareacanga, no sul do Pará, você vai ver que os mundurucus, eles são os garimpeiros. O ouro está na terra deles. Agora, a FUNAI
ou o IBAMA, ou a Polícia Federal, vai lá, recolhem as coisas deles, porque isso não está regulamentado. Não está regulamentado, e essa riqueza, a cassiterita, o ouro, tudo isso está saindo sem deixar um centavo de tributo, sem deixar o que deveria deixar para as populações da região, e prejudicando o meio ambiente, porque é uma atividade clandestina, não é fiscalizada, não tem o CPF, não tem uma responsabilidade de uma empresa ou de uma cooperativa de garimpeiros, então é o pior dos mundos. Então você tem, porque isso é uma riqueza. Rubem, é claro que o Brasil tem que procurar um processo de reindustrialização e de levar o Brasil à quarta revolução industrial, mas isso não é um processo do dia para a noite. Nós temos acesso a uma riqueza mais imediata. Por quê? Porque uma roça de soja, meu caro Rubem, vira dólar em 4 meses. Um frango, o Brasil exporta para 60 países. Exporta frango para 60 países. Um frango vira dólar em 38 dias. O ouro que você extrai da Amazônia, automaticamente já sai como divisa do país, deixando uma contribuição no município. Para você ter uma ideia, o município de Paraupebas, lá no Pará, recebe por ano 4 bilhões de reais de contribuição, uma espécie de royalty, da extração de ferro. O outro município vizinho recebe 2 bilhões. Você imagine se esses municípios... agora porque o ferro é explorado legalmente, tá certo? Então, se você incluísse nas contas e nas receitas do Brasil, dos municípios, dos estados, dos ribeirinhos, dos indígenas, da Amazônia e de todos os brasileiros, essa receita de recursos, tanto da fronteira agrícola... Rubens, eu estive no Mato Grosso. Aí lá, olhando uma notícia ou outra, eu vi que nos 3 primeiros meses de 2023, o Mato Grosso foi responsável por 45% do saldo da balança comercial do Brasil. Eu digo, mas não é possível. Liguei para um amigo lá do IPEA. Não, vamos tomar um café. Eu fui a Brasília para tomar um café. Ele é um pesquisador que estuda essa área do Centro-Oeste. Ele diz, não é só isso. Ele é do município aqui de São Paulo. Ele diz, olha, nos últimos 20 anos, as exportações de São Paulo cresceram 5%. As exportações de Mato Grosso cresceram 139%. As exportações de Rondônia, mais de 200%. As exportações do Pará, mais de 100%. As exportações do Mato Grosso do Sul, mais de 100%. As exportações do Acre. Ele diz, os estados integradores. É que o mundo vive uma mudança de época, a economia, o centro dinâmico da economia está saindo do Atlântico Norte para o Pacífico, está saindo da Europa Ocidental e da América do Norte para a Ásia, e isso tem impacto no Brasil. E ele disse, olha, o grande porto do Brasil no futuro não será no Atlântico, vai ser no Pacífico, porque o Brasil sofre o impacto dessa mudança. Ele disse o seguinte, que é uma coisa que eu não digo em palestra oficialmente, mas ele disse isso, olha, o estado mais industrializado do Brasil no futuro não será mais São Paulo, vai ser o Mato Grosso. Quando a agricultura e a pecuária já se convertendo em agroindústria, e quando esgotar o ciclo da agroindústria, vai se converter em qualquer indústria, e vai ser ali naquela região. E ele, que é de São Paulo, me deu esse exemplo. Eu tinha passado lá numa cidade que chama Primavera do Leste. Ele diz, olha, Primavera do Leste, em 2022, exportou 1 bilhão e 700 milhões. Um município dele, que é aqui em São Paulo, um município médio, ele diz, o meu município exportou 8 milhões, tá certo? E aí ele saiu dando as cidades, muitas cidades do Mato Grosso, com exportações superiores a 1 bilhão de reais. Rubem, isso aí está lá no estudo do IPEA. Se o Mato Grosso fosse um país, as exportações per capita do Mato Grosso seriam 11 vezes maiores do que a da China. Maiores do que a da China. Eu chegava em qualquer cidade do Mato Grosso, estava acabando de sair uma delegação, ou da China, ou da Indonésia, ou do Vietnã, ou da Tailândia. A instalação de indústrias
uma refinaria de álcool, de milho, que moe por dia 105 mil sacas de milho por dia. Eu vi lá uma estrutura gigantesca, parecia uma cidade. Eu digo, o que é isso aqui? Ele diz, é uma granja que produz por dia 4.500.000 ovos por dia. Então, esse é o processo que está acontecendo no Mato Grosso. Eles querem bloquear esse processo na Amazônia, onde há terras aptas para a agricultura, que eles estão colocando em cima unidades de conservação e terra indígena. É isso que estão fazendo. Perfeitamente, ministro. A gente tem que lembrar aqui que o primeiro mundo, que a gente convencionou chamar de primeiro mundo, quando é para o seu benefício, não tem nenhum tipo de empecilho. Alberta, no Canadá, é uma terra primitiva ao norte dos Estados Unidos, centro-norte dos Estados Unidos, que já fica no Canadá, mas é explorado por empresas americanas. Ali se faz petróleo de xisto de superfície. Aquilo ali é uma visão assim, de outro planeta, é de um filme apocalíptico. E eles estão um pouco se lixando. Se eles estão contaminando o lençol freático, qualquer coisa, o controle ambiental deles lá é próximo de zero. Eles, para explorarem ouro no Alasca, o controle ambiental deles é 100 vezes pior do que o nosso. Nada, absolutamente nada. O fracking, que é a minha área, o fracking, o cara faz uma perfuração horizontal por debaixo do lençol freático, injeta na chamada, que é chamado tecnicamente de formação Siri, porque ela tem um monte de patas, né? É aquela parte ali. Aí o que o cara faz? Injeta até 200 produtos químicos no subsolo, sob pressão, fratura todo aquele lençol freático. Tem terras que estão inutilizadas para sempre e eles estão um pouco se lixando. Eu pergunto, o Lula acabou de se comprometer com o Macron para conversar sobre a Amazônia. Eu queria saber se o Macron chama o Brasil para conversar sobre os Alpes franceses, sobre os Pirineus, sobre a vegetação da Sardenha, sobre o tratamento da costa litorânea deles do Mediterrâneo, que o Mediterrâneo é um estuário único também. Como é que está a conservação? Eu queria saber se o Brasil é chamado para conversar sobre isso aí.